Muito boa tarde. Hoje temos connosco Bruna Vital, que ingressou em Direito e encontra-se atualmente a preparar-se por exame para a entrada da Ordem. Muito obrigada, Bruna, por ter aceito o convite e estás connosco aqui hoje. Explica-me, o que é que te levou assim a escolher Direito? Porquê Direito? Ora bem, boa tarde, antes de mais. Eu escolhi essa área, assim, basicamente eu sempre soube aquilo que queria. Eu estava um bocado indecisa porque tinha a minha mãe a puxar-me de um lado para a área do Direito, porque é a área dela, mais a área dela, e tinha o meu pai a puxar-me para o lado dele, que é a área das artes. Então estava ali um bocado para que lado é que me iria virar. Mas como eu sempre tive mais jeito e melhores notas nas disciplinas de português, história, línguas como inglês, espanhol, então decidi que seria melhor ir para humanidades e, portanto, humanidades que leva para direito e foi um bocado por aí e depois também tinha muita gente, amigas da minha mãe, a falarem-me como é que era na área, a vida profissional. A dar-te feedback da área. E então, sim, e eu gostei do que ouvi e então foi um bocadinho por aí. Pois, tanto quanto sei, o teu percurso académico foi na Universidade de Lusíada, certo? Sim, exato. Que é privada. Exatamente. Sentiste que, devido ao clichê que há das universidades privadas, o que é que sentiste no teu lugar como aluna de uma universidade privada? É assim, eu sempre tive um bocado de preconceito antes de ir para a minha faculdade, porque acho que é o que quase toda a gente diz, falam sem conhecimento, obviamente, mas eu também tinha essa opinião, que era só vai para uma privada quem não tem notas, quem não tem média, que vai para lá porque é fácil, a papinha está toda feita. Pois. E eu achava isso. E comprovei que não, paguei a minha língua basicamente porque não é mesmo de todo assim. O grau de dificuldade é muito, muito elevado, há uma grande pressão e não tem nada a ver com aquilo que eu pensava, mas sim, as pessoas continuam a achar isso porque eu falava com amigas minhas que estavam na pública e elas diziam mas tu tens mais facilidade porque estás numa privada e tens testes. Pois, é o clichê que há à volta disso. E tens resumos já feitos e os professores são muito mais brandos a corrigir e a fazer os exames e não é de todo assim. E nesse teu percurso académico, qual foi a maior dificuldade que tu encontraste no decorrer do curso? Algumas. Assim, a primeira foi mesmo aquele choque inicial porque eu venho de um meio pequeno, Ponte de Lima, e então a minha turma também era significativamente pequena e dávamos todos muito bem. Dávamos bem tanto dentro da sala de aula como fora e então éramos mesmo amigos, não éramos só colegas, éramos amigos. Nos fins de semana e tudo, estávamos sempre todos juntos e cheguei à minha faculdade aqui no Porto, que é privada, ou seja, também quem vai para uma privada é quem tem mais posses, não é? Pois. E senti muito essa diferença, porque há pessoas de todos os pontos do país, pessoas completamente diferentes, com vivências completamente diferentes e foi um choque muito grande porque não conseguia chegar às outras pessoas, não conseguia fazer amizades tão facilmente e eu sou uma pessoa que faz amizades com muita facilidade, mas notei que eles olhavam muito de lado, notava ali um bocado de, sei lá, não queria dizer inveja, mas talvez, não de mim, mas de todos. Sim. E foi complicado. Depois, a nível mesmo do curso em si, foi o choque, porque não estava preparada, como é óbvio, ninguém nos prepara para o que é ir para a faculdade. Pois. Não tem nada a ver com as aulas no secundário. E foi um choque. Eu pensei muitas vezes se era mesmo aquilo que eu queria, porque era um nível acima do que estavas muito. Não tinha nada a ver com aquilo que eu estava à espera. Eu sabia que ia ser diferente, mas não estava à espera que fosse assim. E acho que foi assim a maior. E depois também outra dificuldade foi... Eu estava em Humanidades, como já referi, e em Humanidades tinha cadeiras muito teóricas e muito de decorar. Por exemplo, História, Geografia e por aí. E sempre foi muito boa a decorar. E cheguei à faculdade, no meu curso de Direito, e vi que realmente o caminho não era esse porque não conseguia decorar. Era impensável, eu tinha mesmo que perceber o que estava ali porque senão não ia conseguir passar a nada. E foi assim também uma grande dificuldade de ter que mudar basicamente o chip
Pois, de para te decorar focares sempre, naquilo. a perder muito tempo a ler aquilo e perceber e interiorizar. Estavas a falar há pouco em termos de preparação. Como é que tu achas que o curso em Portugal está a ser abordado? Sentes-te que sais do curso preparada para o mercado da advocacia? Ou... Mais ou menos. É assim, eu só posso falar por experiência própria e da minha faculdade. Se bem Sim. que também tenho algum feedback de outras faculdades, mas do que posso falar mais é da minha experiência. E na minha faculdade preparam bem, sim. Na parte teórica preparam bastante bem. Acho que senti-me muito bem preparada, tenho boas bases. A nível prático, mais ou menos. Algumas cadeiras, sim, preparavam-nos bem, outras nada mesmo. E claro que uma coisa é a faculdade, outra coisa é a vida prática, é completamente diferente, mas sinto que, sim, que a minha faculdade prepara muito melhor do que as públicas, por exemplo, porque tenho amigas minhas que estiveram na pública e não deram aquilo que eu dei e não tinham preparação prática absolutamente nenhuma. Um exemplo, mas acho que a minha faculdade peca numa parte, que é eu fui muito melhor preparada no meu último ano, em que tive cadeiras opcionais, e aí acho que está mal feito, porque Conseguiste traçar o teu caminho. Sim, não deviam ser cadeiras opcionais, deviam ser mesmo obrigatórias, porque são cadeiras práticas que nos ensinam exatamente aquilo que nós vamos apanhar na ordem e no estágio. E acho que devia mesmo ser obrigatórias, porque eu tinha colegas que nem sequer optaram por essas duas. Eu optei por essas duas porque eu já sabia para o que ia para a advocacia, tinha que ter a ordem feita e incidir em civil e penal. E então optei por essas, mas muitos colegas meus não optaram, ou seja, não tiveram bases nenhumas. Pois. E eu aprendi muito mais nesse semestre com essas opcionais do que nos meus 4 anos de curso. Mas sim, acho que a minha faculdade que prepara bem. Nas cadeiras mais importantes, que é civil e penal, sim, de resto, mais ou menos, mas em comparação com as públicas, não preparam bem, porque eu do que ouço, não são muito bem preparados. Pois, outro ponto que eu queria tocar é que há muita gente que não sabe, mas quando acabas a licenciatura em Direito e quiseres exercer a advocacia, é todo um processo de estágio e de exame para a ordem. Consegues-nos explicar um pouco como é que funciona isso? Sim, então, quem quer exercer a advocacia, no fim da faculdade, tem que ter a licenciatura, os 4 anos, em Direito, e temos que nos inscrever na Ordem dos Advogados, bastante burocracia. Pois. A partir do momento em que estamos inscritos na Ordem dos Advogados, temos uma primeira fase, que é a fase de aulas, em que existem 2 polos aqui no Norte, que é o Guimarães ou o Porto, e podemos optar pela localidade que queremos. Temos as aulas, que são normalmente 4 meses, de janeiro a abril, e no fim da primeira fase passamos para a segunda fase, em que é o estágio. Temos que escolher um patrono e estagiar num escritório de advogados. Eu comecei na primeira fase também, mas não é obrigatório, porque os atos só começam a ser praticados a partir da segunda fase, só são admitidos a partir da segunda fase. Pronto, depois é acompanhar o patrono, um advogado, no seu dia-a-dia e é fazer as peças que eles nos... Basicamente fazer um trabalho de advogado. Ir a tribunal, assistir a audiências de julgamento, ter intervenções, fazer o trabalho por trás, que é o que está no escritório, basicamente. Okay. E agora, assim, para terminar, qual é o melhor conselho que podes dar assim, a quem esteja a ponderar ou na dúvida em exercer direito e seguir esse rumo? Para começar, tem que ser alguém que goste realmente de estudar, porque é um curso que é muito maçudo e em que se tem que ler bastante e estudamos a nossa vida toda, não é só na faculdade. Quem pensa que é isso, desengane-se, porque é a vida toda, porque as leis estão em constante mudança. Pois. Depois tem que ser uma pessoa bastante organizada, porque nós lidamos com prazos e se não os cumprimos, quem sofre é o cliente e perde dinheiro, e é a confiança em nós. Depois... também acho que assim, o mais importante se estão em dúvida na altura do secundário, é ir a julgamentos, porque eu não fui nessa altura, só fui na altura da faculdade e acho que faz toda a diferença para ver realmente o que é que se passa ali, se bem que ir a julgamentos é um bocado a enganar, porque aquilo é tudo muito bonito e eu quando fui na altura da minha faculdade eu fiquei deslumbrada com aquilo e não é bem assim, porque o que está por trás não é assim tão bonito.
e, portanto, assim, se calhar o maior mesmo é quem está na faculdade, já mesmo no curso, é fazer um estágio, um estágio de verão, nas férias do verão ou da Páscoa, ou o que seja, para realmente ver o que é que está por trás, como é que se trabalha, para estar em contacto, e isso só é bom para depois ter um melhor desempenho, melhores notas na faculdade e aí ver se realmente se quer ou não ir para a ordem, porque ir para a ordem perde-se, entre aspas, tempo, porque são 2 anos de estágio, não remunerado em maior parte dos casos e é um valor bastante considerável que nós temos que gastar. Portanto, acho que é uma decisão que tem que ser bem ponderada e, portanto, sim, um estágio, talvez. Oh. Eu não o fiz e devia ter feito porque, se calhar, não tinha enverdado por este caminho. Portanto, sim, é o melhor conselho que posso dar. E eu só tenho que te agradecer por teres aceito o convite que estás aqui hoje e desejo-te a maior das sortes e boa sorte para o exame. Obrigada, igualmente. E quem está desse lado, espero que a Bruna tenha ajudado a esclarecer dúvidas e vemo-nos na próxima semana.